Vamos falar de uma lenda viva. Meu nome completo é Senor Abravanel. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando, eu há 26 ou 27 anos, de segunda a segunda, porque eu não tenho folga, eu me dou ao povo. Estou fazendo o seguinte, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Eu não me preocupo nunca com os outros. Eu acho que enquanto você segura alguém aqui embaixo, preocupado em segurar alguém aqui embaixo, você não sobe. Largue este alguém e suba junto. Filho de um imigrante grego, senhor Alberto Abravanel, com uma imigrante turca, dona Rebeca Abravanel, nascia em 12 de dezembro de 1930, Senor Abravanel. Silvio nasceu no Rio de Janeiro, no bairro da Lapa, na Travessa Bem-TV. Uma das coisas preferidas dele na sua infância era entrar de graça nos cinemas da Cinelândia junto com seu irmão Léo. Eles usavam a tática de entrar no sentido contrário de quem ia saindo, entrando assim no cinema e ocupando um lugar para a próxima sessão. O dia preferido de eles irem ao cinema era na quinta-feira, pois passava a série O Vale dos Desaparecidos, que eles não perdiam. Foi numa destas tardes de quinta-feira que a estrela dele começou a brilhar. Gripado, com febre alta, ele foi impedido pela mãe de sair de casa para ir ao cinema. Ficou arrasado e chorou. Mais tarde veio a notícia de que o cinema havia pegado fogo e várias crianças ficaram feridas. Em 1944, ainda garoto, a democracia foi reimplantada no Brasil e as pessoas tinham de renovar seus títulos de eleitor. Ainda menino, andando pela Avenida Rio Branco, Silvio observa um camelô vendendo com enorme facilidade carteirinhas plásticas, portas-título de eleitor por R$5.000. Ele o seguiu e descobriu que ele comprava por R$2.000 do atacadista na rua Buenos Aires. Então comprou a primeira carteirinha com uma moeda de R$2.000 e saiu pela avenida vendendo-a, dizendo ser a última. Foi buscar mais duas e assim nascia o camelô que fazia ponto na Avenida Rio Branco com a Rua do Ouvidor. Havia no máximo 15 pessoas trabalhando como ambulantes e o campeão de vendas era o seu Augusto. Ele vendia mais de 200 canetas em uma hora. Silvio então colou no seu Augusto e aprendeu com ele que primeiro tinha que destacar as vantagens e as funções do produto e só por último falar o preço. Até a bancada para colocar seus produtos, Silvio mandou fazer igual ao do seu Augusto. Mas Silvio foi além do mestre. Implantou manipulações de moedas e baralhos para atrair novos fregueses e tirava balas e chocolates da orelha da criançada. Em poucos dias, já vendia mais que seu Augusto, chegando a ganhar 5 salários mínimos por dia. Tudo isso na hora do almoço do Rapa. Seus primeiros empregados foram Pedro, seu amigo, e seu irmão Léo. Léo ficava de olho para ver se o Rapa não vinha, enquanto Pedro fazia a vez de escada, aquele que falava: "Nossa, são as melhores canetas que já comprei, me dê mais 5, por favor." Certa vez, o diretor-geral da fiscalização foi pessoalmente falar com Silvio e lhe entregou um cartão com o nome de um amigo da Rádio Guanabara, pois achava a voz do Silvio muito boa e disse que não o queria mais nas ruas. Mais uma vez, a sorte batia na porta de Silvio. Na emissora, Silvio disputou uma vaga com 300 candidatos, entre eles Chico Anísio e José de Vasconcelos. Ganhou e conseguiu o emprego na rádio, só que ganhava muito pouco em relação ao seu trabalho nas ruas. Ficou só um mês na rádio e voltou para as ruas. Quando morava no Rio, uma de suas maneiras de ganhar dinheiro era participando de concursos de locução. É que o vencedor sempre levava da rádio um prêmio em dinheiro. Silvio ganhou 12 seguidos, até que se viu proibido de participar deles. Foi num desses concursos que adotou o pseudônimo. Ao apresentar-se a um radialista como Silvio Abravanel, porque sua mãe preferia Silvio a Senor, ouviu que o nome não soava bem. "Vamos chamá-lo de Silvio Santos", disse o sujeito sem maiores explicações. Em 1948, ao completar 18 anos, Silvio ingressou no serviço militar. Saindo da escola de paraquedistas, Silvio foi trabalhar em uma rádio em Niterói. Para lá, ele ia de barca. E foi aí que nasceu o seu primeiro negócio.
Quem viajasse na barca Rio-Niterói não poderia dispor de um radinho de pilhas ou de um Walkman para matar o tempo. Atento a este detalhe, o vendedor Cenoura Bravanel muniu-se de uma vitrolinha e passou a animar a populosa barca. Antecipando modernas estratégias de marketing, aproveitava os intervalos para vender refrigerantes e cerveja. Iniciava-se assim uma atividade que, pouco a pouco, marcaria sua profunda identificação com o povo. Eu trabalhava como locutor lá em Niterói. E o Fernando, irmão do Nóbrega, ele trabalhava como locutor também, junto comigo. Eu lia um texto, Coca-Cola é melhor e tal, ele lia outro. Aí um dia eu perguntei para ele, disse para ele que eu ia a São Paulo. Eu vou a São Paulo, semana que vem, sei lá, um dia. Quando você for a São Paulo, você procura o meu irmão, o Manuel de Nóbrega. E eu tinha uma carta para entregar ao Manuel de Nóbrega. Mas eu não sei por que razão eu não quis entregar a carta, não, porque coincidentemente se realizava na Rádio Nacional um teste para locutores. A Rádio Nacional precisava de um locutor porque o que estava trabalhando ia se casar, ia para Caxambu, cuidar dos seus afazeres. E eu então fiz um teste e depois de terem sido testados 40 ou 50 candidatos de São Paulo, eu consegui um contrato de 3 meses de experiência para ver se a Rádio Nacional me aceitava e se eu aceitava a Rádio Nacional. Depois eu contei isso ao Nóbrega. Então o Nóbrega acreditou em mim. E eu, sinceramente, naquela época, eu não sabia até onde eu ia chegar, não. Eu estava fazendo 3 meses de experiência, precisava voltar para o Rio. Mas acabei ficando em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo para ficar uma semana e até hoje eu continuo em São Paulo. Cheguei em São Paulo para visitar São Paulo e entrei de brincadeira no concurso de locutores, ganhei o concurso de locutores. E acabei fazendo a minha vida em São Paulo e acabei fazendo tanta coisa que eu nem estava pensando em fazer. No final da década de 50, Cenoura Bravanel lança a semente que em muito pouco tempo resultaria em frutos grandiosos. Em fevereiro de 58 foi fundada a distribuidora Ali Limitada, com o objetivo de oferecer à comunidade nova e atraente alternativa de poupar pequenos valores. O Silvio Santos foi fazer um programa e esse programa era de prêmios, tá? Era um programa da cerveja Mossoró, se esgotou no mercado de São Paulo e era também patrocinado pelas casas Ferlatiani, era uma casa de calçados. Mas foi daí que começou? Não foi o programa que fez tudo isso, não. O programa fez o Baú da Felicidade. E o Baú da Felicidade fez tudo isso. João Pedro, você me faz o favor, nós temos que localizar as ruas para que eu entregue os baús de brinquedos. Você me auxilia quando nós sairmos daqui, você localiza as ruas para mim e eu mando entregar uns baús que não iriam mais ser vendidos. E o João Pedro foi localizar as ruas para mim, para que eu entregasse os baús, que eram poucos. Naquele ano eram 600 ou 700 que não foram entregues. E aí o João Pedro, hoje, ele é o executivo responsável pelo Baú da Felicidade. Em 1963, a pequena Cenoura Bravanel cedeu lugar à BF Utilidades Domésticas e Brinquedos Limitada, empresa responsável pelas ramificações do grupo. Eu não tinha televisão, eu tinha um estúdio, que eu fazia 2 programas. Fazia o programa Silvio Santos de domingo e fazia um outro programa na quinta-feira, no tempo da Tupi, que era Cidade contra Cidade, depois foi mudando de nome, eu tinha 2 programas. E para fazer os 2 programas eu tinha um estúdio. Pronto, meus amigos, já estamos assumindo o comando, como disse Lombardi, de mais um programa Silvio Santos Diferente, gravado nos estúdios Silvio Santos de Cinema e Televisão, na Vila Guilherme, em São Paulo, Brasil, e transmitido por uma porção de emissoras brasileiras. Como vocês sabem, este programa, felizmente, a cada semana que passa, vai ficando melhor, e de acordo com os boletins de audiência, este programa já é o primeiro colocado em audiência nas noites de sexta-feira em São Paulo. Chegou ao meu conhecimento de que eu não ia mais poder alugar horário. Que eles não ia ser difícil alugar horário. Aí o Moisés Veltman, que já morreu, chegou perto de mim e falou assim: ó Silvio Santos, por que você não entra na concessão de um canal de televisão que vai abrir no Rio?
Falei, mas Moisés, você acha que vão dar televisão pro camelô? Você está ficando louco? Vão dar televisão pro peru que fala? Não vão dar televisão para ninguém. Deixa isso para lá, vai. Mas botou aquele negócio na minha cabeça. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Então, nesses anos todos de locutor comercial, e depois de animador, depois de corretor de anúncios, depois de produtor de programa, depois de empresário, enfim, nesses anos todos, eu me sentia como um aluno que começou no curso primário, passou para o ginasial e tinha que fazer um vestibular para ingressar na universidade. E é como eu me sinto hoje, com tanta gente olhando para mim, e com um outro homem que também conversou comigo e, no meio de alguns candidatos, disse: eu não sei, mas parece que esse coroa vai bem. Parece que ele tem condições de fazer alguma coisa. E nesse momento em que todos vocês acreditam em mim, em que todos vocês, especialmente o senhor ministro, acham que eu posso fazer uma estação de televisão e possivelmente uma rede de televisão, eu tenho certeza que ao ingressar nesta faculdade, se há 20 anos atrás eu não sabia que seria um homem vitorioso, eu tenho certeza que com a ajuda de Deus e com a ajuda de amigos, eu vou ser um homem vitorioso na televisão. A câmera de televisão transforma os homens nos anjos e as mulheres nos mais santas. Mas vocês vão ver como a vaidade, como o orgulho, como o desejo de realização faz com que o homem progrida ou regrida. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu aos 39 anos de idade, com câncer no estômago, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, eu, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. E hoje eu vejo as besteiras que eu fiz, e quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo: meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o que. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher, me encontrei e encontrei a minha felicidade. Eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala: o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala: olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa. Esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte: amai aos outros como a ti mesmo. Muita gente pergunta para mim: e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na Veja
com $1 bilhão. O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é subjetivo. Então o meu dinheiro não representa nada. E se eu amanhã não tiver mais nada, mas se eu tiver a minha voz, eu no Rio com 14 anos era camelô e vendia canetas e outras mercadorias em português. Agora eu vendo em português, em castelhano e também vendo em inglês. E dá para ganhar a vida, porque eu não como mais do que as minhas torradas, para não engordar. Eu não visto mais do que as camisas 3 ou 4 que eu gosto. E eu não calço mais do que 2 ou 3 sapatos que eu gosto, embora tendo 50. O que eu tenho que fazer? Plantar cana, eu vou ser o melhor plantador de cana. Não para ganhar dinheiro, nem pelo poder, pela satisfação de fazer o melhor de mim. E o dia que o governo não quiser mais do Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais, eu entrego. Eu não nasci dono de televisão, eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência.